Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente. Estamos bem próximos ao Natal. Hoje eu gostaria de ver com os irmãos o texto lá de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Na época de Natal é importante a gente meditar em alguns assuntos que temos que ter em mente durante todo o ano, mas nesta época do ano de nós enfatizarmos ainda mais, de ser algo mais evidente, que a gente tenha mais presente ainda, uma mensagem voltada para Cristo, uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que anuncia o Salvador, o Libertador, aquele que nos livra dos nossos pecados. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. O texto lá nos diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Um texto bastante conhecido nosso, que já profetizava acerca de Jesus Cristo 700 anos antes da vinda do Messias, e já Isaías profetizava acerca dele. É importante nós lembrarmos o contexto no qual Isaías está escrevendo este livro. Nós vemos Isaías escrevendo este livro quando Israel já estava sendo atacado pelos assírios e seria destruído, varrido do mapa ali no século 8, no ano 722, e Isaías ainda traz revelações acerca do cativeiro de Judá no Império Babilônio, que seria ali no ano 597, 600 e pouco, mais ou menos aí. O propósito deste livro é incentivar a lealdade ao Senhor daquelas pessoas que eram tementes a Deus e dar esperança e restauração para aqueles crentes que estariam no exílio, para aqueles que sairiam da nação, teriam sua nação invadida, seriam levados para o exílio, para que eles lessem a palavra de Deus, conhecessem a palavra de Deus e vissem que havia uma revelação de uma restauração futura, não apenas de uma libertação do exílio, uma libertação do cativeiro, mas do principal cativeiro, que era a sua culpa pecaminosa que os levava à condenação. Então Deus nos dá esta esperança da vinda de um Messias, de um libertador, de um Salvador que os tiraria deste cativeiro da alma. Eu trouxe alguns mapas aqui para ilustrar a vocês. A Síria ali em cima, aqui em marrom, essa cor aqui mais escurinha, e um pouco abaixo ali esse esverdeado, a Babilônia. Então, primeiramente o Império Assírio invadiu o Reino do Norte, dizimando o Reino do Norte, destruindo, e um século depois houve então a invasão da Babilônia ao Reino do Sul, onde eu coloco este mapa, onde nós vemos que havia uma divisão então de Israel. Houve ali, depois da morte de Salomão, que seu filho Roboão assume o governo, há ali uma divisão do reino, onde as 10 tribos que ficam ao norte se chamam Israel, e 2 tribos ao sul, onde ficam Judá e Benjamim, se torna o reino do sul, e ali então há reinos diferentes, o reino do norte e o reino do sul. Ok? Para nós compreendermos o que Isaías, no capítulo 9, está falando, nós precisamos fazer um panorama do que estes primeiros capítulos de Isaías nos dizem. E é importantíssimo nós lermos a Bíblia como um todo, lermos vários capítulos, lermos Isaías como um todo, seus 66 capítulos, porque, primeiro, nós podemos tirar versículos do contexto, não compreendemos da forma correta. E Isaías, principalmente, se nós formos ler apenas um trecho, eu diria que seria assim
até depressivo, de certa forma, nós lemos apenas uma parte, porque o Senhor está falando de pecado, de condenação, de rebeldia. E você fala, puxa vida, olha quanta coisa pesada, quanta coisa difícil. Por isso é importante nós lermos como um todo e vermos a esperança que o Senhor dá, a promessa de restauração, a promessa de um libertador, né, para que a gente possa então compreender o que o texto como um todo, o que Isaías como um todo está falando. Ele está falando sim de uma nação rebelde, de uma nação que estava longe dele, de uma nação idólatra, mas por outro lado está falando do seu remanescente, que seria restaurado e que num futuro viria o Messias, restauraria todas as coisas e este povo então seria governado pelo Senhor, pelo Messias, pelo libertador. Nós vemos então o capítulo 1, começando pelo capítulo 1, versículo 3, nós vemos a rebeldia que existia em Israel. Nós vemos ali no versículo 3 falando, o boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ele fala, olha, até os animais têm um senso de pertencimento, compreendem a questão de autoridade, mas o meu povo não tem este senso. São piores do que os animais que têm este senso de pertencimento, de que devem obediência a alguém, de que são de que estão ali e conhecem quem manda neles, mas Israel como um povo não conhece o seu próprio Deus que se revelou a ele. O texto nos mostra que havia rejeição. Os versículos 13 ao 15 do capítulo 1 fala o seguinte: não continues a trazer ofertas vãs, o incenso é para minha abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Deus fala, de que adianta vocês fazerem os sacrifícios de vocês, as festas de vocês? Não fala de nada. Não era errado fazer as festas. Era um mandamento de Deus. Deus havia falado que deveria ser daquela forma, mas Deus fala, isso, eu me aborreço com isso. Eu não quero isso de vocês porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Vocês haviam se tornado apenas coisas litúrgicas. Como hoje pode ser apenas uma liturgia, vir à igreja, ser batizado, participar da ceia. Será que Deus de repente não está falando para nós hoje, eu abomino isso? Ali para Israel, estou cansado de a sofrer. Aquilo ali deveria ser algo agradável a Deus, que trazia glória ao nome do Senhor. Todas aquelas festas, aquelas solenidades, os sacrifícios, eram momentos de glorificar ao Senhor, de ser algo agradável a Deus, de demonstrar que o povo se prostrava diante do Senhor e reconhecia Ele como o seu Salvador, como o seu Senhor, como o seu Redentor. E Deus fala, eu estou cansado de sofrer com isso. Um antropomorfismo, dando um sentimento, Deus fala, Deus está sofrendo com isso. Isso deve nos dar temor no nosso coração. Será que aquilo que nós estamos fazendo como cristãos, como crentes, não tem feito Deus sofrer com aquilo que nós estamos fazendo? Será que Deus de repente nos está falando para nós, olha, o fato de vocês se ajuntarem como povo de Deus, isso é sofrimento para mim, porque o que vocês estão fazendo não é algo de coração. E aí a gente pode pensar, então eu não vou mais fazer nada, não vou para a igreja, não vou participar da ceia. Esta não é a solução. A solução é restaurar a vida com Deus e não deixar de ter comunhão, não deixar ainda mais abandonar tudo para o lado. Vejam que depois da rejeição, que Deus fala que Ele rejeita tudo aquilo que o povo está fazendo. Olha o que Deus fala ao povo nos versículos 16 e 17. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a casa das viúvas.
Então ele não está falando, olha, eu estou cansado de sofrer isso, não façam mais, eu não quero mais. O que ele está falando é, mudem de vida. Mudem a sua forma de agir, de pensar. Ele fala, as mãos de vocês estão cheias de sangue? Tirem o sangue da mão. Lavem as mãos. O sangue tornava uma pessoa impura. Então ele fala, lavai-vos e purificai-vos. Ah, minha mão está suja de sangue, então eu vou ficar assim. Está sujo mesmo. Ah, beleza, vou continuar assim. Para quê? Para que mudar? Vou deixar desse jeito? Não. O Senhor nos chama para uma vida de purificação. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Ele fala para cuidar das viúvas e dos órfãos que eles estavam negligenciando. Os órfãos estavam sendo abandonados, as viúvas estavam sendo abandonadas, eles não estavam cuidando do próprio povo. Então o que o Senhor está falando aqui, de que adianta vocês fazerem as suas festas solenes, vocês fazerem os sacrifícios, se vocês não estão cuidando do próprio povo? Se vocês estão abandonando as pessoas, se as pessoas estão passando fome, passando necessidade, ficando doentes e vocês não estão cuidando do próprio povo? Vocês estão sendo corruptos. O Senhor o chama para uma mudança de vida. O capítulo 2 fala de uma restauração, daquilo que o texto fala de dia do Senhor. Quando ele fala nos últimos dias, ali no versículo 2, fala, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Então mostra uma restauração escatológica, uma restauração onde o Senhor restaurará todas as coisas. Versículo 4 fala, ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações, estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. O Senhor fala, olha, no futuro haverá um dia onde todas as coisas vão ser restauradas, onde não haverá mais guerra, onde não haverá mais aflição. Versículo 12 fala, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. Então o Senhor virá para abater aquele que é arrogante, aquele que a gente fala que é o nariz empinado, aquele que se acha bom, que acha que pode ser autossuficiente, que pode fazer tudo por si próprio, que a força está em si próprio. O Senhor fala no versículo 17, a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Então o Senhor mostra esta restauração, destruindo ídolos, destruindo a idolatria, destruindo toda a iniquidade e restaurando todas as coisas. E para isso, quando ele fala que haverá esta restauração, no capítulo 3 ele vai falar então de um julgamento ainda que há diante de Judá e de Jerusalém, onde há uma crise de autoridade que acontecerá num certo tempo, que ele fala nos versículos, capítulo 3, versículo 4, fala: dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Versículo 12 vai falar: os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do governo. A autoridade foi invertida. Não há homens, não há pessoas maduras. As pessoas maduras foram negligenciadas. Agora quem cuida do povo são crianças, são mulheres, são pessoas que não foram colocadas ali para serem autoridades. Versículos 17, versículo 4, capítulo 4, versículo 1 diz: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Então, de mulheres se oferecendo para serem desposadas por homens, fala de várias mulheres, 7 mulheres, falando: olha, nós vamos ter o nosso próprio sustento aqui, você não precisa nos sustentar, nós só queremos ter um marido. Então há uma completa destruição do senso de autoridade, de família, se perde completamente esta noção
E o versículo 2 vai falar: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho e adorno para Israel, para os de Israel que forem salvos. Há um renovo, há uma restauração. Fala aqui de orgulho e adorno para os de Israel que serão salvos. Então o Senhor restaurará o seu povo, o Senhor cuidará do seu povo. O versículo 5 fala: será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Então o Senhor cuidará do seu povo, restaurará o seu povo. E aí o Senhor novamente, através do profeta Isaías, faz falando sobre a perversidade do povo. Perceba que ele faz esta conexão entre a perversidade do povo com a restauração do que há por vir, né? Ele vai intercalando estas questões. E no capítulo 5, novamente, olha o que ele vai falar no capítulo 5, versículos 11 e 12. O texto lá fala assim: ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice, e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Há uma perversidade desenfreada do povo. Versículos 20 ao 23 vai falar: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Ele está falando da inversão de valores. Aqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Aqueles que condenam aquilo que é o correto e aquilo que é errado é exaltado. Olha como ele é esperto, como ele é legal, como ele é bom. E aí a pessoa que quer ser honesta, que quer ser direito, não, esse cara é fundamentalista, esse cara é um puritano, esse cara é isso, esse cara é um chato, esse cara é a inversão de valores. E o Senhor aqui está falando: ai dos que a mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, acham que a sua própria sabedoria vai sustentá-lo, vai direcioná-lo, quando nós devemos buscar em Cristo, no nosso maravilhoso conselheiro, a sabedoria. Não é ser sábio aos seus próprios olhos, é buscar a sabedoria no Senhor, é buscar a verdadeira justiça no Senhor, é saber aquilo que é correto e aquilo que é incorreto, e o nosso padrão está nas Escrituras, está em Cristo. O nosso padrão é Cristo. Não é a sociedade, não é o que o artista, o cantor, o que o famoso, o youtuber fala que é certo. É o que a Bíblia fala que é certo. Não é o que você acha que é certo. É o que a Bíblia fala, é o que o próprio Deus fala na Escritura que é o correto. O texto nos fala aqui, falando de pessoas que recebem suborno e justificam o perverso e ao justo negam justiça. É como aquele juiz que ele vai julgar a causa de uma pessoa rica e poderosa e ele é nitidamente um corrupto. E ele justifica, ele fala: não, está tudo certo, não tem problema, você está absolvido. Enquanto aquele que não tem os recursos e ele não há dúvida de que aquele homem que ele é inocente, bom, você é culpado, você vai ser condenado. O Senhor fala: ai destes que recebem por suborno, fazem isso, torcem a justiça, condenam os mais fracos, absolvem os mais fracos. Uma justiça torcida, onde você prejudica aqueles que são mais fracos, não porque eles estão errados, mas porque a pessoa quer ter um benefício próprio. O versículo 25 fala: por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes, e os seus cadáveres são como monturo
no meio das ruas. Com tudo isso não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Fala, olha, o Senhor acende, isso tudo acende a ira. O Senhor se ira contra isso, o Senhor julga essas perversidades. O Senhor condena essas perversidades. O Senhor é contra tudo isso. O Senhor está contra vocês. Pessoas que estão longe do Senhor, que torcem a justiça, que tornam o mal em bem e o bem em mal, que mudam tudo. Que é bonito mentir, é bonito roubar, é bonito enganar. E você que faz tudo certinho, você é o bobo. Você é o trouxa. Você é o bobão. Você não sabe o que você está perdendo. Você não está aproveitando a vida. É a inversão de valores. Capítulo 6, versículo 8. O Senhor diz assim: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ao chamado de Deus a Isaías, e Isaías responde positivamente a este chamado, depois de haver toda aquela purificação, que ele fala que é um homem de impuros lábios, e o Senhor o purifica ali através daquela brasa, e a este chamamento ele fala: Senhor, eu estou aqui, envia-me a mim. A disposição em servir ao Senhor. Primeiro ele reconhece: Senhor, eu sou impuro, eu tenho lábios impuros, eu necessito do Senhor, eu necessito da sua graça. E aí o Senhor fala: quem eu vou enviar? Ele fala: estou aqui, eu estou disposto a te servir. E aí então neste chamado de Isaías, o Senhor dá uma responsabilidade que para nós de repente seria tão complicado a gente aceitar, de a gente pensar num chamado assim tão difícil, porque o Senhor fala para ele da seguinte forma: então disse ele: vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Deus fala para ele: você vai falar e as pessoas não vão ouvir, elas não vão entender e elas não vão crer. Você pensa: que chamado é esse, gente? Deus chama Isaías para ele pregar a palavra. O Senhor não fala: você vai lá e as pessoas vão crer, elas vão compreender, elas vão exaltar o meu nome, haverão conversões em massa, o povo vai servir a mim, o povo vai me adorar, o povo vai se arrepender dos seus pecados, vai se colocar em pano de saco, vai jogar cinzas para o alto, vai se arrepender. O Senhor fala: você vai pregar e eles não vão compreender, eles não vão aceitar a palavra e eles não vão crer. Este é o grandioso chamado de Isaías. Eles não iriam crer. Se imagina o desafio que é ouvir isso do próprio Deus, falar, de repente falar para um de nós: meu filho, vai lá pregar. Você vai pregar por anos, décadas, e as pessoas não vão ouvir, e elas não vão crer, mas continua pregando. Prega, elas não vão entender, elas não vão compreender, elas não vão crer, mas é para você pregar. É um desafio tanto. E este desafio é aceito por Isaías porque é um desafio que vem do próprio Deus. Capítulo 7 vai nos falar da destruição dos assírios que destroem Israel. Capítulo 7, versículo 8 diz o seguinte: mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim, e dentro de 75 anos Efraim será destruído, e deixará de ser povo. Então nós vemos aqui
nós vamos ver no capítulo 7 como um todo, Israel estava sendo ameaçado pela Assíria de que seriam invadidos. O que Israel faz? Confia em Deus? Não, não confia em Deus. A Bíblia está nos falando que a aliança do povo deveria ser com Deus. O que eles fazem? Israel faz uma aliança com Síria. Eles têm uma aliança com a Síria para se defender dos assírios. O que Deus faz? Deus destrói Israel, porque eles não creem em Deus. A aliança deles eles não fazem com o Deus forte, o Deus guerreiro, o Senhor dos exércitos. Eles vão fazer alianças com povos pagãos. Eles não confiam na provisão e na proteção de Deus. Eles vão fazer alianças com nações ímpias, assim como Judá vai fazer aliança anteriormente com Babilônia, lá mostrando seu arsenal, mostrando seus bens todos lá, quando o Senhor vai falar para Isaías no capítulo 39 ali, fala, olha, vai mostrar que é uma das razões que eles vão para o cativeiro babilônico, porque não confiaram em Deus, assim como Israel não confiou em Deus, fez aliança com um povo ímpio e foi levado então para o cativeiro e foi destruído. Versículos 14 ao 16 vai nos falar então o seguinte, já nos trazendo esta figura da libertação que viria a Judá. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Então há esta figura de Cristo, primeiro esta profecia que aponta para Cristo, falando de alguém que seria concebido, certamente que faz uma alusão aqui à esposa de Isaías, que daria à luz a um filho, e este filho seria chamado Emanuel, mas como a gente fala, é uma profecia de referência dupla, que faz referência ao filho dele, de onde surgiria uma libertação ao povo, e uma figura do futuro que viria o Emanuel, que nos libertaria do pecado, que daria à luz, que a virgem daria à luz a um filho e ele se chamaria Emanuel. Então é uma mensagem que primeiro mostra uma libertação do povo no momento e logo após mostrando, apontando para Cristo, para o libertador e Messias que viria. Então, se nós vemos por um lado a aliança de Israel com Síria para se defender dos assírios, nós vemos também no capítulo 8, nos versículos 4 ao 8, nós vemos lá o seguinte: porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor dizendo: em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre ele águas de Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios, transbordarão por todas as suas ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Ora, Judá quis fazer uma aliança com os assírios, fez uma aliança com aquele povo que invadia sua própria nação. Deus, vocês serão inundados, vocês serão invadidos, eles virão com toda a glória diante de vocês e invadirão, porque vocês confiaram neles e não confiaram em Deus. Um povo que não confiou em Deus. O capítulo 8 ainda vai falar dos planos que são frustrados, mas Deus, através desses planos frustrados, Ele cumpre os seus planos. Os nossos planos podem ser frustrados, você e eu podemos fazer planos, mas os planos de Deus não são. Versículo 10 do capítulo 8 fala: forjai projetos e eles serão frustrados, dai ordens e elas serão cumpridas, porque Deus é conosco. O texto nos mostra como o Senhor
versículo 13 fala: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então, os nossos planos são frustrados, mas os planos de Deus não. Versículo 17 fala: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a Ele aguardarei. Versículo 19 fala: quando vos disserem consultai os necromantes e os adivinhos que chilreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Vocês devem consultar a Deus e não aos mortos. Os seus planos devem estar diante de Deus. Vocês não devem se voltar para adivinhos, para idolatria, para adivinhações, para visões, mas o seu foco está no Senhor, no Deus dos exércitos. E o capítulo 9, então, vai nos falar deste menino que nós falamos desde o início. Falando, versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Então, ao menino que viria no futuro, esta profecia dada a Isaías fala: esse menino que vai nascer, este filho que vai ser dado a nós, ele virá para ser o nosso libertador, ele virá para ser o nosso governador. Nós não vamos fazer alianças com outros povos para nos protegerem. Nós não vamos buscar a nossa provisão, o nosso direcionamento em outro lugar, mas nós vamos buscar nele, porque ele é o nosso rei. É um menino que vai nascer, um filho que nos será dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele virá para reinar. Ele será o nosso rei, e será este rei eterno, porque o texto nos fala aqui, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono. Ele vai reinar para sempre. Ele trará paz sem fim. Ele estabelecerá seu reino com juízo e justiça. Ele não vai trair, como as outras nações traíam quando faziam alianças com Israel, com Judá. Não é uma aliança condicionada. Deus nos faz uma aliança incondicional. Ele estará conosco para sempre. Nós reinaremos para sempre com Ele. Ele é o Rei invencível. Ninguém pode vencê-lo. Ele é o Rei eterno. Ele nunca vai morrer e nos deixar e nos abandonar, e surgirá outro reino no lugar. Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso libertador. O povo havia esquecido de que eles estavam ali esperando um libertador, um Senhor, um Salvador, e estavam buscando um reino terreno. E estavam procurando se fortalecer, se proteger através de alianças militares, quando a aliança que eles deveriam fazer deveria ser aliança com o Senhor, com Deus, com o verdadeiro libertador deles. E quando eles não reconheciam isso, eles acabavam tentando fazer as coisas pelos seus próprios esforços, através da sua própria capacidade. E o Senhor fala aqui que eles então, que este menino terá um reino eterno. E ele fala que esse estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Certamente será feito. O texto nos fala que o nome dele será maravilhoso conselheiro. Ele será um rei sábio, este rei Jesus. Ele será vitorioso. Ele será o maravilhoso conselheiro, usando o linguajar militar que estava sendo usado, um estrategista perfeito, que não vai colocar os pés pelas mãos, que não vai fazer coisas erradas, que não vai levar o povo à ruína, que não vai levar o povo à perdição, mas ele vai cuidar e sustentar o seu povo. Ele vai direcionar o seu povo, porque ele é o Deus forte.
O termo Deus forte aqui se refere a um rei poderoso, guerreiro, porque é dele que nós dependemos, não de outros reis, não de outras armas, não de outros recursos, financiamentos de guerra. Nós dependemos de um Deus forte. E Jesus é este Deus forte. A nossa força não está em nós mesmos ou na aliança que nós podemos fazer com alguém. A nossa força está no Senhor Jesus. O texto nos fala que Ele é o Pai da eternidade, não no sentido que Ele é o Deus Pai, mas que Ele tem o cuidado paternal pelo seu povo. Ele cuida do seu povo como um pai verdadeiro cuida dos seus filhos, com carinho, com cuidado, protegendo, providenciando o alimento, cuidando contra os perigos. Este é o Pai da eternidade, Jesus Cristo, que tem este amor por nós, este cuidado, este zelo pelo seu povo. Este é um rei que tem zelo pelo povo. Não era como os outros reis que tinham zelo pelo dinheiro que eles queriam, pelo ouro que eles queriam da nação. Olha, eu vou te proteger desde que você me dê tantas toneladas de ouro, tantas toneladas de prata e tudo mais. Aí eu te protejo. E você tem que fazer mais isso, mais aquilo outro. Ele tem um cuidado paternal. Ele cuida de nós sem interesses. Ele é amoroso. Ele é provedor, Ele é gracioso, um rei gracioso, um rei que se dispôs a nascer, a vir como homem e morrer no meu e no seu lugar. Este é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele que veio trazer a verdadeira paz, a paz que uma aliança com outros povos não vai trazer. Olha, como o povo poderia pensar, eu estou fazendo aliança com os sírios aqui. Ou como Judá, pensar, olha, eu fiz uma aliança aqui com os egípcios contra os babilônios, então está mais tranquilo, porque os egípcios vão nos proteger aqui. Não. Ele é o príncipe da paz que nos dá a verdadeira paz. A paz que você não vai encontrar no dinheiro. Não adianta você ter dinheiro, que a verdadeira paz você não vai encontrar. Você pode ter muitos benefícios com o dinheiro, você pode ter muitas comodidades com o dinheiro, e ele dá sim, mas o dinheiro não pode te dar paz. Ele não te dá paz alguma. Os bens não te dão paz alguma. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos bens, mas a verdadeira paz você não pode ter através deles. Você pode ter vários relacionamentos, você pode ter vários amigos, você pode ter vários colegas, você pode ter ali no seu Face 1.500 pessoas, 1.500 amigos, você pode ter dezenas de comunidades no WhatsApp, mas elas não te trarão a verdadeira paz. Você pode ter tudo aquilo que você quiser, você pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, como Salomão teve, e ele falou, e vi que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Mas o texto nos fala que este menino que iria nascer era o príncipe da paz. Ele nos daria a verdadeira paz, a paz que só Jesus pode dar. O que ele mesmo falou, que ele ia nos deixar a paz que o mundo não pode dar. Ele fala, deixa-vos a minha paz vos dou, não a paz que o mundo. Não se turbe o vosso coração. É a paz que você só encontra em Cristo. Não adianta você tentar buscar em outro lugar. Agora no fim do ano as pessoas vão dizer, agora o fim do ano é paz, é alegria. Se você não estiver em Cristo, você não tem a verdadeira paz, você não vai encontrar a paz na comida que você vai comer. Nas pessoas que acham que elas vão ter paz se elas tomarem um gole de cerveja ou de vinho. Isso não traz paz para ninguém. Isso pode trazer uma suposta alegria momentânea, uma aparente alegria, que passados esses dias de Natal e de Ano Novo, quando chega o dia 2, a pessoa sente aquele vazio no coração. E ela vai precisar de algo mais para preencher o seu coração. E ela já vai começar a pensar, espero que chegue o carnaval logo. E aí ela vai tentando achar coisas para preencher o seu vazio, para lhe dar paz no coração. Ela não vai encontrar. Porque a verdadeira paz apenas o príncipe da paz pode dar. E este é Cristo.
E se nós não buscarmos a paz em Cristo, você não achará em nenhum outro lugar. Se você não buscar compreender que você é pecador e necessita da graça de Cristo, necessita de salvação, você não viverá em paz. Porque Ele é o príncipe da paz, é aquele que vai trazer paz, conceder a verdadeira paz aos nossos corações. Aquele que veio ao mundo e nasceu, morreu e ressuscitou, e está reinando, e reinará para todo sempre. E estaremos com Ele em novos céus e nova terra, reinando com Ele, para a glória e honra do Seu nome. E é esse Cristo que as Escrituras nos anunciam. E é este Cristo que nós devemos adorar e bendizer para todo sempre. Vamos orar ao Senhor.